E aí, pessoal? Bem, hoje nós vamos falar da exceção de pré-executividade, que é uma manifestação processual, é uma peça processual muito importante na execução fiscal. Eu quero falar aqui para vocês, vamos lembrar aqui desse quadro da relação jurídica tributária. Nós, numa aula anterior, nós falamos sobre embargos à execução e da ação de execução fiscal. Então, vejam só, nós estamos falando desse momento aqui da relação jurídica tributária, em que já há a propositura da ação de execução fiscal, a apresentação de um embargos à execução é uma possibilidade. Bem, nós vimos que a apresentação do embargos à execução depende da garantia do juízo. Não foi isso que a gente estudou? Nós precisamos garantir, seja de maneira voluntária, através do depósito, da apresentação de uma carta-fiança, ou a garantia de forma obrigatória, ou melhor dizendo, né, para a gente usar um termo aqui mais adequado, nós falamos aqui da garantia forçada através da penhora. Então, vejam só, vamos lá. Eu tenho esse momento processual em que há a execução fiscal e eu posso apresentar o embargos à execução. Mas a doutrina e a jurisprudência criaram uma segunda hipótese que independe da garantia do juízo, tá? Que independe da garantia do juízo, que é a exceção de pré-executividade. Então, quando a gente está falando da exceção de pré-executividade, nós estamos falando deste momento processual aqui, ó. Deste momento processual, do momento posterior à apresentação da ação de execução e antes dos embargos à execução. A exceção de pré-executividade, ela fica no intermédio entre essas duas ações processuais. Eu tenho a ação de execução fiscal, mas eu ainda não opus embargos à execução. Então, há a possibilidade de eu apresentar a exceção de pré-executividade. O que é exceção de pré-executividade, pessoal? Exceção de pré-executividade nada mais é do que uma defesa. É uma defesa. Então, exceção, né, o termo exceção, ele é um termo que tem por sinônimo defesa. Também é utilizado para poder chamar a exceção de pré-executividade de objeção de pré-executividade. Eu vou tomar um cafezinho aqui para a gente animar e vou tirar essa camisa que está aqui bem no fundo, que está atrapalhando aqui o nosso visual, não é? Então, a defesa de pré-executividade, ou seja, é uma defesa antes que a execução encontre o curso forçado. Antes que a execução, né, que a ação de execução ganhe significado, ganhe efetividade. Então, é uma defesa prévia, é como se fosse uma defesa prévia. Lá no processo penal, existe a defesa prévia, né? Aqui é como se fosse uma defesa prévia. E lá no direito penal, e aí, isso até me alertou aqui, a defesa prévia, como é que funciona lá no processo penal? Na defesa prévia, eu alego que eu vou provar a inocência no curso do processo e alego de imediato matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas desde já. É a mesma coisa, vai valer para a exceção de pré-executividade. E a gente vai estudar ela aqui de forma mais completa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aí. A lei de execução fiscal, ela vai determinar que a defesa dos embargos ocorra no prazo de 30 dias após a garantia do juízo. A exceção de pré-executividade, ela vai ocorrer antes dessa garantia.
Se a garantia for voluntária, então é antes da pessoa fazer o depósito. Pode até acontecer, veja só, de forma concomitante, tá? Mas não é necessário. E quando ocorre isso, gera-se uma dúvida processual a respeito dos embargos. A sugestão é que, se você fez a exceção de pré-executividade, o ideal é que você não faça a garantia do juízo, porque não há necessidade da garantia do juízo. Então, a exceção de pré-executividade, ela é uma medida que substitui a segurança ou a garantia em juízo. Ela é um substitutivo. Antes de eu dar o bem em garantia, ou antes que ocorra a penhora, eu já imediatamente oponho a exceção de pré-executividade. Ou a penhora começa a dar, né? A penhora começa a ser infrutífera, porque você não tem bens. Então é cabível também a exceção de pré-executividade. Então, a exceção de pré-executividade prescinde de segurança do juízo. Aí a gente tem duas ocorrências. Quando há uma carência econômica do executado, tá? O executado pode alegar, olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho bens, e eu quero fazer uma defesa aqui de matéria pública. Ou se o título executivo tem ausência dos requisitos de liquidez, da certeza ou da exigibilidade. Então, será nula a execução sem título, né? Nula execution sine titulo, que são lá os requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil. Então, veja só, gente. Veja só. Foi ajuizada, foi iniciada a execução fiscal. Eu ou não tenho dinheiro para garantir o juízo, ou vejo que aquela execução padece de elementos configuradores da liquidez, da certeza e da exigibilidade do título, ou da exigibilidade do título, que faz com que eu possa opor essas questões dentro da exceção de pré-executividade. Então, são aí o fundamento da exceção de pré-executividade. Professor, eu garanti o juízo, tem matéria de ordem pública. Então, gente, não é caso de exceção de pré-executividade. Por quê? Veja só, se você já garantiu o juízo, você já deu ao juízo a garantia de que a execução será bem sucedida caso você perca nos embargos. Então, lá nos embargos, você pode alegar matéria de direito público, matéria de ordem pública. Então, os embargos, ele absorve toda a necessidade da execução, da exceção de pré-executividade. Então, se você garantiu o juízo, a melhor ação processual não são os embargos. Ah, professor, eu garanti e entrei com a exceção de pré-executividade. Tudo bem. Se você tiver matéria fática, você vai ter que entrar com os embargos também, tá? E aí você vai ter que esperar o julgamento da exceção para depois julgar os embargos. Mas o ideal é que você utilize o próprio embargos para abordar as duas matérias por uma questão de economia processual. Como é a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade, gente, é uma petição simples. É uma petição simples. Geralmente ela tem aí 2, 3 páginas. E ela é feita dos próprios autos da execução. Então, é dentro dos autos da execução, não é apartado igual aos embargos. Você vai peticionar para o juízo da execução dentro dos próprios autos. É como se fosse, gente, uma contestação. O melhor instrumento que a gente pode comparar é a defesa prévia. É como se fosse uma defesa prévia, lá do processo penal. E aí, você vai levar para o juízo as matérias de ordem pública e nulidades absolutas.
que são essas matérias de ordem pública e nulidades absolutas? São elementos que você alega para o juízo que não reclamam uma produção de provas, exceto aquelas já constantes nos autos e que você já juntou documentalmente, que não requer perícia, não requer novos documentos, não requer testemunha. Então, os documentos que você vai juntar na exceção de pré-executividade e os dados constantes na execução são suficientes para formar a convicção do juiz. E mais, a matéria abordada, veja só, primeira característica dessas matérias de ordem pública e nulidades absolutas, elas não podem reclamar produção de provas que esteja posterior à apresentação da execução. Primeira característica. E como matéria de ordem pública e nulidade absoluta, ela pode ser conhecida de ofício pelo juízo. E isso é muito importante, tá? Porque o que vai caracterizar essa matéria de ordem pública e essa nulidade absoluta é a possibilidade cognitiva do juízo conhecer aquela questão por conta própria. Ele, por conta própria, analisando o processo, ele poderia chegar àquela conclusão sem a necessidade da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, gente, ela é uma criação da doutrina e da jurisprudência, que foi consolidado o entendimento da doutrina, da prática, da jurisprudência, foi consolidado na súmula 393 do STJ de 2009, que diz o seguinte: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória. Então, são esses dois requisitos para o assunto que a gente vai tratar na exceção de pré-executividade: cabimento de conhecimento de ofício e não necessidade de uma dilação probatória. Vamos ver mais aqui, gente. Qual que é a finalidade? A finalidade é informar o juízo, até por uma questão de economia processual, para que a gente não perca tempo, para que a gente seja mais breve, uma flagrante nulidade do título executivo ou do processo. A gente vai avisar para o juiz o seguinte, igual na defesa prévia lá no processo criminal: olha, doutor, nem continue, nem dê força executiva a essa ação, porque ela tem uma nulidade flagrante, algo que a gente consegue ver de ofício sem precisar recorrer a outros tipos de provas, só com a documentação que estão nos autos. Veja, a gente falou aqui que o título precisa ser líquido, precisa ser certo e precisa ser exigível. O que é a liquidez? A liquidez é o valor, né? Eu sei quanto que está sendo cobrado. Ele é certo, ele é dotado de certeza, eu não tenho dúvidas quanto às características dele. E a sua existência, né, ela é indiscutível. E ela é exigível porque, além de ter o valor, além daquele título não ter a sua existência discutível, nós precisamos que ele tenha capacidade de ser executado. Então, eu preciso dele ter características que demonstrem liquidez, certeza e exigibilidade. Esses requisitos, eles são cumulativos, eles não são alternativos. A ausência de um desses requisitos faz com que o exequente, que geralmente é a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal, seja carecedor de ação, ou seja, ele não pode entrar com aquela ação. Então, a ausência de valor, a ausência do lastro de existência correto, a ausência de exigibilidade faz com que aquele título seja atacado, possível de ser atacado. Eu falei aqui
que inclusive é utilizado o nome objeção de pré-executividade, que é uma defesa incidental. Ela é uma defesa, ela é fora do padrão do processo. É uma permissão que é dada pela jurisprudência para que o executado possa alertar o juízo que há uma nulidade flagrante do título ou do processo. Para virar para o juiz e falar assim, doutor, antes que você comece qualquer coisa, analisa aí, porque pode ser que a gente nem precise dar seguimento a esse processo, porque há uma nulidade. Há algo, né, mais forte do ponto de vista da ordem pública que impede que esse título prossiga. Veja o caso aqui, como eu falei com vocês, da prescrição e da decadência. Se a prescrição e a decadência pode ser aferida de plano com a documentação juntada, o juízo pode, lá na exceção, dar extinção à execução. Por quê? Porque a exigibilidade do título não existe mais. O valor é certo, o valor é líquido. O título é certo, mas ele não é exigível porque passou o prazo processual. Passou o prazo processual. Vamos ver aqui algumas matérias que são possíveis de serem abordadas. Falta de condições da ação. Quais são as condições da ação? Quais são as condições da ação? Né? Quais são os pressupostos processuais que nós podemos identificar? Né? Quando a gente fala em condições da ação, quais são elas? O que a gente aprendeu lá no direito processual? As partes têm legitimidade? As partes têm legitimidade? Há interesse de agir? A execução fiscal é o instrumento cabível para aquela discussão? E há possibilidade jurídica do pedido? Há possibilidade jurídica real do pedido? Quais são os pressupostos processuais? O que eu preciso para poder ajuizar uma ação? Eu tenho aqueles pressupostos que são subjetivos. Está para o juiz correto? Eu sou a parte? Eu sou o sujeito ativo? Eu sou o sujeito passivo? O juízo é o competente? Né? O formalismo processual é o adequado? Há litispendência, perepção? Todos aqueles elementos do processo civil podem ser abordados aqui. A falta de jurisdição, ou seja, a ausência da jurisdição, a ilegitimidade da parte, a inépcia da petição inicial, a falta ou irregularidade de citação, a falta de capacidade postulatória, coisa julgada, litispendência, perepção. A gente poderia até colocar aqui falta de condições de ação e pressupostos processuais, 2 pontos, e colocar isso aqui. O processo administrativo foi viciado porque, às vezes, o processo administrativo não deu direito à ampla defesa. As próprias nulidades relativas à execução propriamente dita, excesso de execução, inexistência total ou parcial do débito fiscal. Eu já paguei o débito, eu já compensei, já aconteceu a novação, já fiz uma transação. Houve decadência ou houve prescrição. Tudo isso pode ser alegado em face da exceção de pré-executividade. Né? São matérias arguíveis na exceção de pré-executividade. São matérias suscitáveis na exceção de pré-executividade. Qual que é o prazo? Qual é o prazo para a execução fiscal? Qual que é o prazo para a gente poder ajuizar ou apresentar, né, a exceção de pré-executividade?
Bem, como há uma omissão legal quanto ao tema, porque ela foi uma criação da jurisprudência e da doutrina, e como ela contempla fatos, alegações de matéria de ordem pública, e como ela pode ser arguída ex officio, ou seja, pelo próprio juiz, em tese a gente não pode falar em prazo para oposição. Pode acontecer oposição, inclusive depois do julgamento dos embargos. Os embargos foram rejeitados, mas há ali questão de nulidade ou superveniente ou nulidade que podia ter sido arguída no embargos e não foi. Nesse caso, veja só, a exceção de pré-executividade ela tem até um caráter informativo ao juízo. Ah, professor, mas o réu não tem que alegar, o executado não tem que alegar na primeira oportunidade? Sim, mas como é matéria de ordem pública, ela pode ser conhecida de ofício. O juízo, uma vez tomado ciência, ele é obrigado a se manifestar sobre isso. E mais, veja só, ainda que a parte não faça exceção, às vezes oralmente o juiz tomou ciência, ele é obrigado. Agora, vamos imaginar que ele entrou atrasado. Olha, se ele entrou com essa oposição de forma com o tempo muito grande, né, foi mal assessorado, teve uma defesa ruim, o que vai acontecer? Os honorários de sucumbência podem ser reduzidos, pode ser que possíveis ações de indenização não sejam cabíveis contra o Estado, pode ser que se o bem penhorado e já vendido, né, já arrematado, não vai haver o direito de indenização, ele vai ter direito só ao valor, porque nesse caso, né, ele também foi negligente na busca do seu direito. Mas não há prazo para a oposição da exceção de pré-executividade. O STF diz que a exceção de pré-executividade se restringe, as matérias arguíveis se restringe a matérias de ordem pública que podem ser reconhecidas de ofício pelo julgador, ou em se tratando de nulidade do título, flagrante e evidente, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória, conforme o entendimento do STJ. Prescrição tributária pode ser possível? Nós falamos que sim, né, gente? Nós falamos que sim, que é possível a gente fazer a análise da prescrição tributária dentro da exceção de pré-executividade. Olha o que o STJ disse. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo ou pressupostos processuais e as condições da ação executiva. O espectro das matérias suscetíveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de legitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória. Então, não demandou dilação probatória, gente, é possível fazer e alegar prescrição tributária, tá? A decisão que julga uma exceção de pré-executividade poderá ter natureza definitiva, aí nesse caso é uma sentença. Se é uma sentença, eu apelo, ou ela pode ser uma decisão interlocutória, e nesse caso cabe agravo de instrumento. Se a decisão acolhe a exceção e extingue a execução, a decisão, então, tem natureza de sentença e pode ser combatida por meio do recurso de apelação. Já a decisão que não acolhe a exceção, mantendo intacta a execução, ela vai ter uma natureza interlocutória, porque ela não encerrou o processo. Aí ela vai ser combatida por meio do agravo de instrumento. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ver aqui a petição inicial. Vamos ver a petição inicial. Como que ela é feita? Gente, a petição, né? Eu até falo que não é petição inicial. Vou até corrigir isso aqui no slide. A gente não está falando de petição inicial nesse caso.
Nós estamos falando de petição, simplesmente petição. Deixa eu fazer essa correção. Porque ela não inicia, ela é no curso do processo. Então, o que nós vamos ter aqui? Uma petição simples. Uma petição simples. Endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da... Inclusive, a gente já é capaz de saber a vara. Já é capaz de saber a competência, a comarca, porque a execução fiscal já nos deu isso. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública ou da vara única da Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte. Execução fiscal número, porque na hora de você protocolar, se não for o PJE, aquelas pessoas que estão recebendo, elas vão precisar descobrir onde é que aquela petição vai. Então, você coloca execução fiscal número. É preciso colocar numa prova para mostrar para o examinador que você entendeu como que se faz uma petição, e é preciso colocar para o juízo encontrar o processo de forma mais rápida. Se você não fizer, não vai dar problema. O que pode fazer é atrasar, juntar, porque vai ter que digitar ali as partes, ou te intimar para poder você falar. E veja só, no PJE, você não tem nem que fazer essa menção, porque ela já é uma petição incidental dentro do processo. Aí você vai qualificar, a parte. Nome da empresa ou da pessoa jurídica, por meio do seu advogado, no escritório no endereço tal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro na súmula 393 do STJ, a apresentar a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal que lhe move o Estado de São Paulo. Gente, não precisa nem qualificar o Estado de São Paulo, porque ele já está qualificado na execução fiscal. Já é diferente do embargos, porque no embargos é outra ação. É outra ação. Então, você vai qualificar as partes, o ativo e o passivo, falar dos fatos, e você pode até falar que antes, vou colocar isso aqui também, gente, para ficar claro para vocês, já vou fazer esse ajuste, você pode colocar aqui uma parte que é o cabimento, que vai ajudar muito, mas não é necessário, porque você pode falar do cabimento nos fatos e no direito. Mas é bom você colocar, tá? É bom para mostrar que você entendeu a lógica e facilita para o juízo. Ele já vai direto, né, do ponto de vista prático, facilita, e do ponto de vista da prova, né, mostra que você sabe. Fatos, direito, pedidos. Quais são os pedidos? Acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal. Intimar o excepto, porque as partes é excipiente e excepto. Excepto é o exequente. Excipiente é o executado. Então, intimação do excepto para apresentação de impugnação. Você pode colocar também intimação do exequente para apresentação de impugnação. Condenação nas custas, porque nesse caso cabe. Deferimento da juntada de documentos. Nesses termos, pede, espera, deferimento, ou pede deferimento, não precisa nem colocar o espera. Local e data, tracinho, advogado, OAB, número. Endereço do escritório dos advogados para intimações, se você já não colocou lá no início. Você pode colocar lá no preâmbulo, quando você qualifica a parte autora, você pode colocar no final ou pode estar no timbre do papel que você escreveu. Passo a passo, então, gente. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da comarca tal. Se for tributo federal, a competência é do juízo federal. Se na comarca não tiver juiz federal, será do juiz de direito da comarca que reside o réu, sendo a segunda instância o TRF. Tratando-se de tributos municipais e estaduais, a competência será do juiz de direito. A execução fiscal, gente, ela é processada no endereço do executado, na comarca do endereço do executado, porque uma cidade pode não ter juízo,
mas compõe a comarca da cidade vizinha. Então, vai ser naquela cidade vizinha que vai ser feita a execução. Se não tiver Justiça Federal, é a Justiça Estadual para os tributos federais. O endereçamento é para o juízo da execução, e isso não é uma questão complicada, uma vez que na própria execução há todas as referências profissionais do juiz, né? Até o nome, em alguns casos. Bem, o nome da ação, a gente precisa sempre considerar colocar o nome da ação, porque é uma necessidade, gente, não é, né? Eu falo que nem é o nome da ação, né? É a natureza do pedido, porque a ação em si é um direito, né? O direito de ação. E os procedimentos, eles são ordinários, sumários ou especiais. Então, a gente geralmente coloca o pedido, né? O que você quer? Um mandado de segurança não é o nome da ação constitucional? É o nome da ação constitucional que a gente dá, né? O rótulo, mas o pedido é o mandado de segurança. Aqui a gente quer, então, fazer uma defesa de pré-executividade. Aí, né, você vai colocar o endereçamento, desculpa, gente, o endereçamento, a qualificação do recipiente. Eu não coloquei aqui, né, porque eu já fui direto no passo a passo, fui lá no, já pulou aqui até, né, então, o endereçamento, o juiz, a execução fiscal, tá, o número, que é um detalhe, isso aqui eu não tinha falado aqui para vocês, que é um detalhe importante, porque a exceção de pré-executividade é apresentada nos autos da exceção executiva que lhe precede. Então, você vai falar, detalhe que demonstra conhecimento do examinando, de uma particularidade procedimental de relevância no feito, então, e é importante na prática. A qualificação do recipiente, chama-se recipiente, quem opõe a exceção. O nome da ação, que é importante você colocar numa prova. Na prática, se você não colocar, ou se você colocar no meio do texto, não é problema, porque ou o juízo vai entender pelo pedido, ou ele vai ler e vai ver. Mas na prova, é bom você colocar em destaque, às vezes com maiúscula, a qualificação do excepto, que é, na verdade, o exequente, tá? Eu falei aqui que o polo passivo vai ser ocupado pela entidade detentora de competência tributária, ou, pelo menos, que se autoproclama detentora dessa competência. Porque o que pode acontecer, gente, é que ela tem ilegitimidade ativa. Então, é quem está processando ali. E não é necessário qualificar, porque ela já está qualificada nos autos. Se você quiser qualificar para demonstrar conhecimento, pode, mas não é necessário. Bem, falei aqui, o cabimento não é uma necessidade, mas você pode fazer, né? Não é necessário se você demonstrar no curso dos fatos e do direito esse cabimento, mas pode ser uma boa estratégia de demonstrar conhecimento em uma prova e simplificar a vida do juiz. Os fatos. Narrativa direta, simples, objetiva, concisa, que não falte elementos essenciais e, ao mesmo tempo, não tem informações desnecessárias. A argumentação jurídica, seguindo o raciocínio silogístico a partir do esquema de paragrafação, né? Introdução ao dispositivo legal, fato, doutrina, jurisprudência, conclusão. Às vezes você nem precisa citar doutrina. Às vezes nem precisa citar jurisprudência. Quando você só vai fazer a contagem da prescrição. É uma contagem simples. Se for mais complexa, aí precisa de uma jurisprudência. Lembre-se, essa estrutura não é de parágrafos, mas elementos que podem ser expostos em um ou mais parágrafos. Então, você pode ter 2 parágrafos para a introdução, 2 para o dispositivo legal, 1 para o fato, não tem problema. Depende da narração que você está fazendo, tá? Pedidos e requerimentos, isso aqui é muito importante. Diante do exposto, a recipiente pede a Vossa Excelência, a empresa recipiente, o acolhimento dessa exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução fiscal corporificada na certidão de dívida ativa, CDA, e desconstituindo-se o crédito tributário plasmado no lançamento. A condenação nas custas judiciais e honorários advocatícios. Professor,
Eu posso fazer um pedido liminar, uma antecipação de tutela, pedir a suspensão da ação? Sim, mas veja bem, gente, nós temos que ver caso a caso, porque é natural que a exceção vai criar uma discussão incidental que vai impedir a execução de seguir seu fluxo de penhora de bens. Por isso que é pré-executividade. Ou seja, ela vai virar e falar assim, ó, para a executividade dessa ação, vamos discutir uma questão incidental aqui que é importante. Vamos fazer uma discussão pela ordem, né? Antes de tudo, vamos fazer essa discussão. Vamos antecipar uma preliminar. Agora, dependendo do que você vai pedir, por exemplo, a emissão de uma certidão positiva com efeito negativo, você pode fazer um pedido liminar. Você pode fazer uma antecipação da tutela. Ah, professor, aconteceu a penhora no curso, então pede a suspensão da ação para discutir a exceção de pré-executividade. Mas não é necessário, se o problema que te foi colocado não trouxer elementos que sejam necessários, um pedido liminar, você não precisa fazer, porque é natural que a exceção, como discussão incidental, impeça a execução de seguir. O que você vai requerer? Intimação do excepto. Olha só, não é citação, gente, é intimação, porque é dentro do processo. Para apresentar impugnação ou resposta, né? Eu gosto de colocar sempre a apresentação de resposta, se ela quiser. Definir a juntada dos documentos. Eu não vou pedir a produção de provas, porque não é cabível. Não vou pedir audiência de conciliação, pois não é uma ação cabível de conciliação, porque é matéria de ordem pública, então não pode abrir mão das questões levantadas. E por fim, pessoal, não é necessário dar o valor da causa, porque já está dado na execução. Vamos lembrar que incidental não é uma petição inicial, é uma petição no curso do processo. Nesses termos, pede, espera deferimento, local, data, tracinho, advogado, OAB, número, endereço para intimação, se você optar por colocar no final, né, esse endereço. E por fim, gente, vou deixar aqui para vocês o famoso quadro sinóptico, né, da exceção de pré-executividade, como eu tenho colocado todas as ações. Quero lembrar aqui que a gente está tirando esse conteúdo do livro Prática Tributária, do Eduardo Sabag, e também eu estou usando um outro livro que eu quero mostrar aqui para vocês, muito importante, é esse do Alexandre Maza, que também eu sugiro você seguir esses dois autores, Eduardo Sabag e Alexandre Maza, na internet, que é um livro também muito importante para quem quer advogar na seara tributária, mas também para quem quer fazer provas práticas na área tributária. Tá joia? E aí temos dois quadrinhos aí para vocês relativo aos quadros sinópticos aqui com um bom resumo. Se você quer acessar esse material, se você foi meu aluno, eu mandei para você na turma. Se você está nos vendo aqui no YouTube ou você nos manda um e-mail, acesse a nossa página na internet, jamirkalili.com.br, ou pegue aí nas instruções que tem tudo aí para vocês. Beleza, pessoal? Até mais, até a nossa próxima aula, em que nós vamos falar de ação de consignação em pagamento e de repetição de indébito. Beleza? Até mais, pessoal!